Olá! Hoje a nossa análise vai mergulhar fundo num dos cenários geopolíticos mais complexos e, olha, mais dinâmicos do mundo: a África. É um continente onde as superpotências globais estão movendo as suas peças, mas, ao mesmo tempo, as nações africanas estão cada vez mais definindo as regras do jogo. E para a gente entender essa nova realidade, vamos começar com uma pergunta que é, no mínimo, curiosa. Pensem um pouco. Onde é que isso seria possível? A resposta para essa pergunta já diz muito sobre a intensidade dessa nova disputa geopolítica no continente e, com certeza, é o ponto de partida perfeito para essa nossa conversa. Pois é, a resposta é Djibouti, um país pequeno com mais ou menos 1 milhão de habitantes que se transformou num verdadeiro hub militar global. E por quê? Por causa da sua localização super estratégica, controlando uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, ali do ladinho do Canal de Suez. E aqui está a lista de quem está por lá. É impressionante! A presença militar estrangeira simplesmente se tornou a principal fonte de renda do país. Mas essa concentração de poder num lugar tão pequeno funciona como um microcosmo perfeito do que está acontecendo em todo o continente. Um verdadeiro cabo de guerra entre influência de fora e soberania nacional. Vamos ver como isso se desenrola numa escala maior. Bom, primeiro, vamos dar uma olhada nas estratégias das grandes potências. Dá para pensar nisso como se fossem diferentes manuais de instrução para ganhar influência na África, sabe? Cada abordagem, seja dos Estados Unidos, da China ou da Rússia, tem suas próprias regras e, claro, seus próprios objetivos. E aqui a gente já vê um choque de filosofias bem claro. De um lado tem a abordagem do Ocidente, que muitas vezes condiciona a ajuda financeira a reformas democráticas de direitos humanos, e do outro lado vem a China, com aquela política de não interferência, focada em parcerias econômicas, em grandes projetos de infraestrutura. Para muitos líderes africanos, não é segredo que essa segunda opção tem soado bem mais atraente. E essa abordagem chinesa de grandes investimentos nos leva a um termo que é crucial e, vamos ser sinceros, super controverso: a diplomacia da armadilha da dívida. A acusação é que a China oferece empréstimos gigantescos que, de propósito ou não, acabam se tornando impagáveis. E isso permitiria que Pequim ganhasse poder sobre ativos estratégicos do país que pegou o empréstimo. E esse número aqui ajuda a gente a ter uma noção da escala do problema. Lá em Djibouti, a China é dona de mais de 3/4 de toda a dívida externa do país. É muita coisa. Um nível de dependência financeira assim, claro, dá a Pequim uma influência enorme, transformando empréstimos em poder de barganha política. E aí entra a Rússia, com uma estratégia completamente diferente. Em vez de focar em infraestrutura, o foco aqui é segurança. Eles usam grupos como o antigo Wagner, que agora está sendo reestruturado sob controle direto do Kremlin e rebatizado como Africa Corps. A proposta russa é bem direta: oferecer segurança para regimes instáveis e, em troca, ganhar acesso a recursos e influência política. Mas olha, essa história não é só sobre potências estrangeiras, de jeito nenhum. Agora vamos virar a chave e focar na perspectiva africana. Porque existe uma onda poderosa de frustração popular que está impulsionando mudanças políticas radicais, principalmente ali na região do Sahel. Essa citação de um líder sindical do Níger resume perfeitamente o sentimento que está no ar. Existe sim um apoio popular aos novos governos militares, mas é um apoio condicional. A exigência é muito clara: soberania de verdade e o fim da influência neocolonial, especialmente a da França. E a velocidade com que tudo aconteceu é impressionante. Em menos de 3 anos, um verdadeiro efeito dominó varreu o Sahel. Os governos do Mali, de Burkina Faso e do Níger foram derrubados por juntas militares. E todas elas, de certa forma, surfaram na mesma onda de frustração popular contra a presença ocidental. E é fundamental entender que esses não foram só golpes de elite. Eles foram alimentados por queixas populares muito profundas. Uma percepção de um neocolonialismo francês que nunca acabou, simbolizado pela moeda franco-CFA, que muitos veem como uma ferramenta que limita a soberania econômica. Agora, some a isso a frustração com as operações militares ocidentais, que, na prática, não trouxeram segurança. Pronto, aí está a receita para a revolta. Então, como resposta a toda essa pressão e a décadas de frustração, essas nações não estão apenas trocando de governo. Elas estão ativamente rompendo com o passado para construir um futuro novo, independente e juntas. E a resposta deles foi rápida, foi decisiva. O que começou como um pacto de defesa mútua acabou virando algo muito maior. Quando o bloco regional da CEDEAO
que é visto como pró-Ocidente, ameaçou intervir militarmente no Níger, os três países não só se uniram, como romperam de vez com o bloco e formaram a sua própria confederação, a Aliança dos Estados do Sahel. Foi um não direto e muito ousado à antiga ordem. E esse quadro aqui mostra esse realinhamento de um jeito bem claro, né? Sai a França, entra a Rússia. A antiga potência colonial foi assim sistematicamente expulsa e quem chegou para preencher esse vácuo de segurança foi a Rússia, vista por esses novos governos como um parceiro que não carrega a mesma bagagem colonial. E essa nova postura política já está virando ação econômica na prática. O Mali, por exemplo, não está só trocando de parceiros, está reescrevendo as regras do jogo. Ao aumentar o controle do Estado sobre a mineração, o governo quer garantir que a riqueza do país, como o ouro, beneficie a sua própria população e não apenas corporações estrangeiras. É a teoria da soberania se tornando prática econômica. Bom, e conforme a gente se aproxima do final dessa análise, fica óbvio que as apostas desse realinhamento geopolítico são altíssimas, não só para a África, mas para o mundo todo. O que a gente está testemunhando é a ascensão do chamado nacionalismo de recursos. É a ideologia por trás da estratégia econômica desses novos governos do Sahel. O argumento deles é simples. A riqueza mineral do continente deve, em primeiro lugar, beneficiar a sua própria população e não empresas de fora. Só que essa nova parceria com a Rússia também tem as suas complexidades. A escala da presença militar que a Rússia planeja mostra uma ambição enorme, mas a realidade no terreno, pelo menos até agora, é bem menor. Isso mostra tanto a intenção estratégica de Moscou, quanto os desafios logísticos e financeiros para conseguir colocar tudo isso em prática. E no fim das contas, muito disso se resume a isto: recursos críticos que alimentam a economia global. Urânio para as usinas nucleares, lítio para as baterias dos nossos carros elétricos e celulares, ouro como uma reserva de valor. O controle desses recursos não é uma questão local, é uma peça central na competição global do século XXI. E assim, a gente termina com a pergunta que no fundo define este momento. O que estamos vendo é o surgimento de nações africanas realmente soberanas traçando o seu próprio destino? Ou será que estamos apenas assistindo a uma nova versão da corrida pela África, com novos jogadores simplesmente substituindo os antigos? Bom, a resposta para isso ainda está sendo escrita.